Olá, 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 muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui mais uma edição do IEFlix no Clube do Livro, lendo o livro O Clube do Orgasmo, da June Plan, que fala sobre uma cartografia sobre o prazer, né? E a gente está aqui na página 44. E olha aqui quem está aqui comigo também. A vulva, o clitóris, o povo todo está aqui comigo e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Veja, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bárbara Aller, sou psicóloga, psicoterapeuta de casais, terapeuta sexual. Ensino psicólogos a trabalharem com terapia sexual. Então, se tu tem interesse em conhecer mais sobre o meu curso, acessa o link aí que está descrito no vídeo e vem, chama a minha equipe, vem fazer parte aí de mais de 1.000 alunos já espalhados pelo mundo inteiro, já que trabalham com terapia sexual, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, urologistas, ginecologista, enfim, uma série de profissionais que já trabalham com essa área, né, a partir da formação que fizeram comigo. E tem uma particularidade, quem faz a formação comigo, né, se tiver curso superior completo, sai com o título de terapeuta sexual, reconhecido pelo MEC, que é um título super importante que tu vai poder usar para vários momentos da tua carreira. Então, vem comigo que hoje a gente vai falar aí sobre o quanto que a vulva é normal ou não, porque o paciente traz essa dúvida, ele traz esse questionamento, ele quer saber se a vulva dele é normal ou não. E a gente tem que ter essa resposta, porque isso impacta consideravelmente na qualidade da relação sexual que esse paciente vai ter, tá bom? Então vamos lá? Olha aqui, ó. Vulva, clitóris, todo mundo aqui comigo e a gente vai falar então hoje sobre o quanto que a vulva é normal e o que que acontece com ela que é normal ou que não é normal, certo? Vamos lá então? Se tu ainda não deixou teu joinha aí, deixa um joinha que isso vai fazer com que chegue para mais pessoas e mais pessoas vão ter essa psicoeducação sexual que a gente tanto fala, né? Entre os profissionais da área da saúde, mas também o público leigo, né? Aquela mulher, aquele homem que quer viver mais plenamente a sua sexualidade e que, de repente, através dessa aula aqui, vai ter acesso e vai conhecer um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Uma das coisas que normalmente o paciente me pergunta é se a minha vulva é normal. Quer dizer, eu vou ler aqui algumas coisas para vocês desse livro, da página 44, e a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vulva é que nem cara. Cada uma tem suas particularidades e não existem duas idênticas. O que você acredita serem imperfeições são só o resultado de ideias exageradas que internalizamos por causa da pornografia. Então, a vulva toda depilada, ou a vulva toda cabeluda, ou a vulva branca, ou a vulva marrom, sem nenhuma marca de marrom ou de preto, ou né, uma vulva mais escura, uma vulva mais clara, grandes lábios maiores, grandes lábios menores. Meu clitóris é muito grande, meu clitóris é muito pequeno. Tudo isso é normal. Não existe um certo e um errado, certo? Toda a xoxota, como ela diz, é natural e todo gosto também. O problema é que a gente nunca as vê, especialmente nos pornôs, certo? Os pequenos lábios compridos podem deixar algumas pessoas complexadas, mas seu tamanho não deveria ser um problema. Ao contrário, há quem os adore. A Genial conta no Instagram Vulva Gallery, por exemplo, celebra a diversidade de vulvas e é bom mesmo, diz ela. Contudo, algumas pessoas têm pequenos lábios maiores a ponto de sentir incômodo ou uma fricção desagradável, por vezes dolorida. Para isso, as soluções como labioplastia, operação cirúrgica, com o propósito de diminuir o tamanho dos pequenos lábios, existe. Ainda que sejam muito caras em alguns casos, quando o motivo da operação não é estético, é possível fazer a labioplastia pelo sistema público de saúde. Veja, só que olha só, a gente tem 8.000 terminações nervosas só no clitóris, imagina quanto mais que a gente tem na vulva, certo? Mexer nos grandes lábios ou nos pequenos lábios ou mesmo no clitóris vai alterar essas terminações nervosas. Vai passar por um período onde tu não vai sentir prazer, onde vai estar adormecido. Então, avalia bem. Veja qual é o motivo pelo qual tu está querendo fazer.
Considera isso um aspecto que tu pode estar exagerando, se tu pode estar influenciado por essa questão mais pornográfica. O que é a tua questão? Certo? Qualquer intervenção cirúrgica na vulva vai gerar desconforto, vai gerar uma demora no retorno ao prazer. Por quê? Porque fica sensível, certo? Quando a mulher tem o bebê por parto normal, por exemplo, né? E ela tem que fazer um corte, leva um tempo até voltar ao normal, certo? Por quê? Porque são ali várias terminações nervosas e que são cortadas, né? E que precisam se reconectar, certo? Ok? Então, a tua vulva é normal, independente da cor, independente do tamanho, independente, né? É normal. Pode gerar desconforto? Ok, mas aí é uma questão, né, fisiológica, certo? E não esse aspecto de eu achar, eu acho que a minha é muito grande. Ai, marca demais a minha leg da ginástica, ou marca demais o meu biquíni. Gente, tem uma questão que é física, certo? Física é uma coisa, a tua distorção corporal é outra, ok? Certo? Veja, outra coisa que ela fala, por que que a vulva fica molhada? Veja, ou, como assim solta um pum vaginal? Nós vamos falar sobre tudo isso agora. Veja, a vulva ficar molhada ou ter cheiro é normal, não é sujeira, certo? Até tem casos onde falta higiene. Então, nós temos que cuidar da higiene. Mas se tu é uma pessoa que tu faz a higiene e ainda assim tem cheiro, ainda assim fica molhada, faz parte. Especialmente se tu, mulher, né? Se essa mulher não estiver usando nenhum hormônio, certo? No período em que a mulher não usa hormônios, por exemplo, não toma pílula, não faz contracepção e tal, usa camisinha ou tem DIU que não tem hormônio, ela vai ficar mais molhada, estando no período fértil ou não. Fica aquela como se fosse aquela gelatina, certo? Mas vai ter mais gelatina no período fértil mesmo, certo? Então, o molhado é a mistura de dois líquidos. Um deles é o das glândulas vestibulares maiores e lubrifica o vestíbulo, graças a um engenhoso sistema de mini orifícios que não vemos a olho nu, na beirada da entrada da vagina. Quer dizer, aqui assim, ó. Certo? O segundo líquido secretado dentro da vagina é o chamado exudato. E é comparável ao suor. É prático e muito útil, porque mesmo no caso de ablação das glândulas de Bartolin, né, é possível continuar a praticar o sexo úmido de sempre. Se não for o seu caso, o lubrificante é seu amigo. E vejo, na menopausa também, certo? Na menopausa, lubrificante. Ai, Bárbara, tem que ter gosto, tem que ter cor, tem que ter cheiro. Não, lubrificante é a base de água, certo? Não inventa coisa, não inventa. Lubrificante é a base de água. Eu uso óleo de coco. Tá bom, mas não precisa. Se tu usar o lubrificante à base de água, tá ótimo. Veja, tá barulhento, mas não é muito elegante. Mas o pum vaginal não tem cheiro, é provocado só pelo vai e vem da penetração na vagina. Portanto, tecnicamente, é culpa da outra pessoa envolvida se escapar um pouco de ar, certo? Então, o pum vaginal é escapar ar. Vocês nunca... Já aconteceu com vocês? Me conta aí nos comentários. Claro que aconteceu. Acontece com todo mundo, certo? Sei que é fácil falar, mas não é nada vergonhoso e é melhor rir. Claro, né? Saiu, escapou esse ar, fez um barulhinho, dá risada. A pessoa com quem você está se relacionando não dá a mínima, tenho certeza, pode perguntar para ela. Além do mais, a sensação de transar com ar dentro da xoxota é muito desagradável. Compara a resistência de uma bomba de encher pneu de bicicleta. Portanto, não hesite em parar por um instante para deixar esse barulhinho simpático sair. Se sentir desconfortável com o próprio corpo não é nenhum problema. Veja, se sentir confortável com o próprio corpo não é problema, certo? Então, soltou um pum, né, vaginal, dá risada. Soltou um outro pum, também dá. É engraçado, é um corpo. A gente não tem controle 100% sobre esse corpo, certo? Outra coisa é o squirt, né? Ela fala aqui no livro, ó. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Tu já teve alguma vez o squirt? O que acontece? Veja, é uma ejaculação vaginal. Squirt é o termo em inglês, certo? Ele se manifesta em geral em grande quantidade, escorrendo ao longo da vulva ou em jato. Ao toque, o líquido ejaculado é comparável à água. E equivocado, contudo, associá-lo à ejaculação peniana ou a um orgasmo. É diferente. Orgasmos podem sim estar ligados ao fenômeno, mas na maioria dos casos o squirt é apenas uma reação mecânica ao estímulo direto da bexiga e das glândulas situadas ao longo da uretra. Expliquemos. Quando a parede anterior da vagina é estimulada, as glândulas parauretrais nas proximidades produzem um líquido inodoro, incolor, que às vezes pode subir até pela uretra até a bexiga. Esta última, no meio da ação, se enche de urina extremamente diluída, com muita água e muito pouco resíduo. É por isso que o squirt pode ter um leve odor de urina, mas sem crise, é insignificante. Se você se sentir bem à vontade com o próprio corpo, saberá que aquela sensação não é de fato vontade de fazer xixi, e simplesmente a proximidade do squirt. Também pode acontecer sem aviso nenhum. Veja, a lubrificação, ela vai sair, né, pela vagina, certo? Porque as glândulas de Bartolin estão aqui. A ejaculação, né, vai vir aqui perto dessa questão aqui da uretra mesmo, certo? E a ejaculação, né? Então, o que é o squirt? O que é a ejaculação? O líquido ejaculatório também é secretado pelas glândulas parauretrais. Contudo, neste caso, ele escorre diretamente pelos micro-orifícios à beira da uretra em vez de subir a bexiga. É muito discreto, por ser incolor, inodoro, especialmente por sair em quantidade ínfima, diferentemente do squirt, que pode ser muito abundante e ter um leve odor. Portanto, é difícil identificar a ejaculação, pois costuma se misturar ao líquido produzido pelas glândulas de Bartolin. Não podemos também afirmar que todas as pessoas ejaculam, pois há quem não tem as famosas glândulas, certo? Portanto, se perguntarem se você ejaculou, você já pode responder, não dá para saber, mas se estiver falando dessa mancha enorme no lençol, provavelmente foi o squirt. E vejam, o squirt realmente ele é, né, pelas experiências relatadas e vividas, né, ele realmente é algo de uma excitação muito maior e que libera isso, né, sai como um jato mesmo. Mas não é nada que vai afogar o teu parceiro, a tua parceira, não é nada que vai jogar água no armário, na parede, não é nada disso, certo? É um jato um pouquinho maior, certo? É uma sensação, tu percebe quando sai, tá? Ok? Então, sem medo, sem achar que tá fazendo xixi, sem achar que tá, né? Veja, o squirt é uma coisa, a ejaculação é outra. Pode ter as duas coisas? Pode. Pode ter só uma? Pode. Tá? Outra coisa que a gente precisa falar é sobre menstruação, né? O que é normal, né? Nós estamos falando aqui, já falamos sobre ficar molhada, sobre pum vaginal, sobre squirt, sobre ejaculação, certo? Bom, vamos falar sobre menstruação. O que exatamente acontece? Veja. Bom, em suma, o sangue da menstruação corresponde à descamação do útero, certo? O primeiro dia de menstruação marca o início do ciclo menstrual, que tem várias fases, cuja finalidade natural é gerar um bebê. Após a menstruação, sob o efeito de vários hormônios, as paredes do útero engrossam progressivamente, na intenção de que, por fim, poder acolher o zigoto, quer dizer, o óvulo produzido normalmente no meio do ciclo, ser fecundado por um espermatozoide. Se ao fim do ciclo não ocorrer a fecundação, quer dizer, não gerou esse óvulo, né? Ali, o espermatozoide não fecundou esse óvulo, certo? Esse óvulo vai caminhar e vai se fixar no útero. Se isso não aconteceu, o que vai acontecer? Esse invólucro confortável vai se autodestruir. Quer dizer, o útero todo ele fica com uma camada de sangue esperando o óvulo. Quando o óvulo não chega lá fecundado pelo espermatozoide, ele descama, certo? É isso que gera o sangramento e às vezes as cólicas, pela contração do útero para expelir todos os resíduos. Concordo que é sempre um pouco chato menstruar por causa da TPM, daquelas manchinhas de sangue escrotas que a gente espalha por aí
e da nossa cara horrorosa, mas também podemos encontrar um sentido mais espiritual nesse fenômeno, como imaginar que o corpo se regenera, se purifica para começar um novo ciclo. Há até quem colete o sangue para usar em rituais místicos. É verdade. Ou fazer oferendas ao demo nas noites de lua cheia. Todo mundo tem as suas manias, diz a Júnia. Enquanto isso, pode ser transformador simplesmente aceitar de bom grado o ciclo, em vez de dizer, ai que merda, menstruei. Parece que ajuda, né? Eu até coloco aqui uma playlist para vocês escutarem, né? Quando chegar a menstruação. Bom, e sexo durante a menstruação? Não que seja novidade, mas cada vez mais ouvimos falar de sexo durante a menstruação. Vejam, eu sempre pergunto isso para os pacientes. Por quê? Porque isso mostra também uma certa intimidade, certo? Dependendo da fase do ciclo, ter uma relação sexual, nossa, é muito excitante, conecta muito o casal. Vamos lá? Sempre existiu, mas parece que ainda hoje em dia falamos mais livremente sobre o assunto. E que a prática não choca ninguém além dos meus avós e de quem sofre de hematofobia, né? Fobia de sangue. Na verdade, o sangue menstrual não tem nada de sujo e seria uma pena deixar de transar se tivéssemos vontade. Mesmo assim, tome cuidado, capriche na proteção, pois é um momento com maior risco de pegar ISTs. E mesmo que a probabilidade de engravidar seja baixa, ela ainda existe. Então, vamos lá, né? Tem que usar proteção. Bom, qual o melhor momento, né, do ciclo para transar? Olha só, em uma enquete que a Julie fez no Instagram, ela pediu para todo mundo que tem vulva responder em que momento o ciclo sentiu mais tesão. As respostas foram bem surpreendentes. 52% das pessoas disse que se sentiria caliente durante a ovulação, disse sentir super caliente durante a ovulação. E 48% ultra excitada durante a menstruação. Nessa pesquisa, porém, não oferecia opção o tempo todo, que poderia ser uma opção. Portanto, resumindo, não há regra. E mesmo que algumas pessoas não gostem de transar durante a menstruação, outras adoram, enquanto outras tanto faz. A minha pergunta é: e tu? O que tu acha? Tu já transou menstruada? Tu gosta, não gosta? Se sente desconfortável? Como é que é? Essa é uma questão, porque às vezes, gente, o paciente tem, né? O casal tem uma frequência de uma vez na semana. Então, no mês, eles transam 3 vezes, certo? Quando eles poderiam transar muito mais, certo? Pelo menos 4 vezes, né? Ou então eles interrompem aquele ciclo que eles vêm tendo de relações sexuais, estão se conectando, e aí depois acontece uma coisa, já não se conecta mais, certo? Ou então eles moram em cidades diferentes, aí quando se encontra menstruada, eu tenho casais assim, né? Ah, não, ela tá menstruada, aí a gente não transou, e aí passa assim 3 semanas, um mês sem transar. E eles vêm porque abaixa a frequência. Então a gente tem que trabalhar esse aspecto com eles, tá? Outra questão é a questão da higiene. Vamos falar daquilo que vivemos esquecendo. Higiene das mãos, do pau e dos dildos. Por quê? Se não lavarmos as mãozinhas antes de dedar, corremos o risco de não poder aproveitar por um bom tempo. Afinal, a flora da perseguida é muito frágil e qualquer intrusão pode levar a candidíase, cistites e outras inúmeras sacanagens, como ela diz. Então, vejam, lavar a mão para esse sexo, né, para esse toque, para as carícias, né? Se você sentir qualquer dúvida, qualquer coceira, corrimento ou odores anormais, pode logo começar a lavar a vulva com sabonete pH neutro. 1 ou 2 vezes ao dia no máximo. Usar roupas debaixo de algodão e seda e evitar legging. Então, tudo que aperta, certo? Lavar a vagina em si, contudo, é uma péssima ideia. Também não hesite em ligar para uma clínica ginecológica e buscar ajuda, né? Também aproveite para pedir que lavem as mãos antes de comer petiscos compartilhados. Olha, ela é muito engraçada. Porque a comida de boteca é quase tão sagrada quanto a nossa bacurinha, diz ela, né? Bom, próxima segunda-feira vamos entrar em outras questões aí que nós não vamos entrar hoje, certo? Então, deixa aqui teu joinha. Eu agradeço demais a tua presença. Coloca tuas dúvidas aqui, coloca a tua experiência como terapeuta já nessa área também.
e quais são tuas dúvidas. E veja, se tu quer te tornar um terapeuta sexual reconhecido pelo MEC, tendo graduação na área de humanas, acesse o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te esperar com todo prazer nas nossas aulas, nos atendimentos clínicos que a gente realiza, em todos os estudos que a gente já realizou e nas aulas gravadas que tem no curso. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.